Seja bem-vindo ao programa Você é Mais do Hoje News. Aqui você fica por dentro do mundo da moda, gastronomia, saúde e muito mais. Vamos levar conteúdos de qualidade e muitas novidades, especialmente para você que nos acompanha. Quero chamar a sua atenção para o assunto a seguir: doença de Alzheimer. Se você não tem um familiar com demência, provavelmente conhece alguém que já cuidou de um parente com Alzheimer e sabe que a experiência não é fácil. A jornalista Raquel Alves conversou com um neurologista que trouxe mais informações sobre a doença. Vamos conferir? Olá, e hoje vamos falar sobre a doença de Alzheimer. Convidamos um especialista no assunto que vai esclarecer dúvidas sobre os sinais da doença, tratamentos, prevenção, se tem cura, entre outros pontos importantes que serão esclarecidos. Até porque não é fácil viver com a dor do esquecimento. Vou conversar agora com o médico neurologista, Dr. Leonardo Prestes. Olá, Dr. Leonardo, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para a gente trazer alguns esclarecimentos, ajudar a nossa população a ter uma melhor orientação sobre o caso. Certo. Doutor Leonardo, o que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer ela é uma doença, uma demência, existem mais de 90 tipos de demências diferentes, então ela é uma doença neurodegenerativa, ou seja, algumas áreas do cérebro, do sistema nervoso central, vão se degenerando, vão se comprometendo, e é uma doença que se caracteriza pelo prejuízo de memória. Então, a pessoa vai tendo esquecimentos, uma dificuldade de aprender coisas novas e um esquecimento, inicialmente, de coisas recentes. Então, são pessoas que vão se esquecendo do que aconteceu no mesmo dia, aconteceu há pouco tempo, há poucos dias, e isso se manifesta muito como repetições. A pessoa vai repetindo perguntas, repetindo histórias, vai tendo uma dificuldade maior de se orientar no espaço e no tempo, então começa a ter dificuldade em saber a relação do ontem, do hoje, do amanhã, vai tendo essa dificuldade de se localizar no tempo, de se localizar no espaço. Então algumas pessoas se manifestam com uma dificuldade de se localizar, então às vezes se perdendo, tendo dificuldade para enxergar em locais que às vezes era relativamente conhecido. Então isso aí seria o início, o básico da doença de Alzheimer. Alguns pacientes também têm dificuldade da fala, da linguagem, então elas vão perdendo palavras, Eles passam a ter uma linguagem mais pobre, uma linguagem mais empobrecida, tá? Perdendo palavras. Certo. Doutor Leonardo, quais são os primeiros sintomas da doença? Eu gosto muito de falar da questão da repetição. Muitas vezes as pessoas pensam em buscar atendimento, em levar alguém para o atendimento, é uma doença muito relacionada com a idade, ela é rara, muito pouco frequente antes dos 60, mas a partir dos 60 ela vai ficando cada vez mais frequente, chegando a um ponto que a nossa estimativa é de que as pessoas com mais de 90 anos, por volta dos 90 e poucos anos, 50% delas, é provável que metade delas tenha doença de Alzheimer, ou um quadro de comprometimento cognitivo. Então, as pessoas às vezes acham que quando deixa de reconhecer os familiares é que precisa levar para o atendimento. Não, quando a pessoa começa a ter dificuldade para reconhecer os familiares, é porque ela já está no estado já moderado a avançado da doença. Então, eu gosto muito de falar das repetições, Então, a pessoa começa a repetir muito, você tenta ensinar como usa um controle remoto, a pessoa não aprende, você tenta ensinar a usar o celular, coisas simples do celular, a pessoa não aprende, isso aí seria já um indicativo para buscar atendimento, buscar ajuda. Qual o tempo médio da evolução da doença de Alzheimer? Em torno da evolução dos sintomas, quando começa a apresentar sintomas até a morte, até o tempo total de doença, estatisticamente uma média de 10 anos, entre 9 e 11 anos, 10 anos, tá?
Mas isso varia muito. Nós vamos ter casos de uma evolução muito rápida, de uma evolução galopante, né? Existem casos raros que a pessoa em um ano já está muito mal, acamada. E nós vamos ter casos aí de pessoas que já estão há 15 anos com doença de Alzheimer e mantém ainda uma funcionalidade muito boa. Doutor Leonardo, quem tem mais risco de desenvolver a doença, homem ou mulher? Olha, estatisticamente falando, nós temos mais mulheres com Alzheimer do que homens. Mas isso é uma dúvida, né? Será que a mulher faz mais Alzheimer? Nós temos que ver que as mulheres envelhecem muito mais que os homens, né? O homem tem uma vida mais curta, né? Estatisticamente falando. Então, ao que tudo indica, a mulher tem mais Alzheimer porque ela vive mais. Por ser uma doença diretamente relacionada com o envelhecimento, quem envelhece mais tem mais chance de doença de Alzheimer, tá? Então, no geral, as mulheres têm mais Alzheimer, mas não parece ser um risco ligado ao sexo, e sim um risco ligado ao envelhecimento. Certo. A doença de Alzheimer, ela é mais comum em idosos, né, conforme o senhor falou no início. Sim. Mas ela pode sim, afetar pessoas mais jovens? Olha, nós temos casos de doença de Alzheimer até por volta dos 40 e poucos anos. Isso é raro, tá? Isso é raro, não é comum. O Alzheimer pré-senil, ou seja, o Alzheimer que começa antes dos 60, ele é muito pouco comum, muito pouco, tá? Pode acontecer. São casos mais graves, né? Normalmente, quando acontece também, não é por volta dos 40, é por volta dos 50. Por volta dos 50, tá? Mas é raro. A pessoa que tem Alzheimer, ela passa por fases, por exemplo, uma fase mais leve, moderada ou mais grave, ou nem sempre é por essa sequência? Sempre é pela essa sequência. O que às vezes não parece que houve essa sequência de leve, moderado, avançado, existe ainda uma cultura muito infeliz de que esquecer é normal do envelhecimento, né? Minha avó está ficando esquecida, meu pai está ficando esquecido. Mas ele tem 80. Então, muitas vezes, quando as pessoas se atentam para a doença, como eu disse, muitas vezes a pessoa se atenta à doença quando a pessoa está se perdendo dentro de casa, né? Quando ele começa a ter dificuldade de reconhecer os netos, né? De reconhecer mesmo os filhos. E aí, ou seja, já leva para o atendimento quando o paciente já está numa fase moderada para avançada. Isso dá a impressão de que a evolução foi muito rápida. Mas, quando a gente começa a conversar melhor, você vai ver que os sintomas se iniciaram há 3 anos atrás, tá? Mas ele sempre vai passar, né? Mesmo aqueles casos de evolução muito rápida, galopante, você vai ver. É porque, às vezes, a fase leve foi muito rápida, muito curta, tá? Ele vai sempre ter, né? A gente divide, assim, em 4 fases. Em fase leve, fase moderada, fase avançada e fase terminal, né? Que é quando o paciente já chega numa situação em que ele já não anda, não fala, né? Fica ali restrito à cama. É a chamada fase terminal. Seriam 4 fases. A pessoa com doença de Alzheimer, ela tem períodos lúcidos? Existem períodos de melhora, né? É difícil dizer lucidez, né? Porque a pessoa não perde a consciência de quem ela é, então ela costuma ser lúcida sobre quem ela é, tá? Então, assim, você vai ter períodos que a pessoa fica um pouco melhor, alguns dias que ela fica um pouco pior. Vou dar um exemplo. Então, nós temos agora essa fase de calor muito intenso em Goiás, que é geralmente setembro, outubro, que além de ser muito quente, é muito seco. E essas pessoas, por serem idosas, elas são muito sensíveis, né, à questão do tempo seco, à desidratação, ao calor intenso. Então, é uma fase que os pacientes geralmente ficam piores, né? Eles ficam mais esquecidos, mais desatentos, mais desorientados. Quando começa a chover, dá uma refrescada, eles costumam dar uma melhorada. Então, assim, a própria doença, você vai ter fases, né, dias que estão um pouco melhor, dias que estão um pouco pior, e qualquer coisa que interfira na rotina, como temperatura, uso de medicamentos, o intestino, né, o funcionamento intestinal influencia bastante. Então, quando eles ficam 2, 3 dias sem evacuar,
o intestino muito preso, isso vai deixar eles com o humor pior, vão ficar mais com maior dificuldade cognitiva, de esquecimento, mais desatentos, né? Então, a própria doença tem essas variações e pequenas coisas, né? Quando ingere menos líquido, e geralmente eles são difíceis para ingerir líquido, então eles vão ficar piores. Então, a própria doença tem, e também eles são muito, mas muito sensíveis a pequenas alterações. Doutor Leonardo, a doença de Alzheimer tem cura? Não. A doença não tem cura. Ela é uma doença neurodegenerativa e é uma doença progressiva. É uma doença que vai continuar avançando. Os nossos esforços, que são bem-sucedidos em parte, é para fazer com que esse avanço seja o mais lento possível, tá? Para que a gente aumente, né, o tempo útil, o tempo de vida útil, né, dessa pessoa junto com a família, junto com os entes queridos. E além de retardar a evolução da doença, a gente consegue fazer que a qualidade de vida seja melhor, tá? Não só da pessoa, do paciente, né, dos nossos pacientes, mas a gente consegue melhorar a qualidade de vida também dos familiares. E qual o principal fator de risco da doença? A idade. É uma doença muito relacionada com o envelhecimento. Os outros fatores de risco, todos os fatores de risco cardiovascular, pressão alta, diabetes, cigarro, uso de bebida alcoólica, a obesidade, tudo isso, né, o sedentarismo, são fatores de riscos para a doença de Alzheimer. Mas também são fatores de risco para inúmeras coisas, né, mas são grandes fatores de risco para a doença de Alzheimer. Um outro grande fator de risco é o baixo estímulo cognitivo, que a gente mede em pesquisa por anos de escolaridade. Então, quanto menos a pessoa estudou, quanto menos a pessoa aprendeu outras coisas, maior o risco de doença de Alzheimer. É o que nós chamamos de reserva cognitiva. Quanto maior a reserva cognitiva, e aí já é uma dica em termos de prevenção, quanto mais coisas você aprende, quanto mais coisas diferentes você aprende, melhor fica. Mais reserva você tem, menor a sua chance de ter uma doença, uma demência como a doença de Alzheimer. Tem algum tratamento precoce que pode impedir o avanço da doença? De medicamento, não. Não tem nenhum remédio que você tome preventivamente para o Alzheimer. Isso não existe. O que existe é o que você pode prevenir, né? O que você pode fazer uma prevenção. Controle cardiovascular, controlar a pressão, controlar o peso, né? Controlar a glicose, colesterol. Fazer atividade física, né? Atividade física aeróbica, ela tem um efeito protetor razoável, né? Significativo. E estar sempre, criar uma reserva cognitiva. Estar aprendendo coisas novas, estar não só estudando, mas mesmo pequenas coisas, né? Você vai aprender jardinagem, você vai aprender novas receitas, cozinhar coisas diferentes, vai aprender a tocar um instrumento, mesmo que seja flauta doce, que é simples. Tudo isso vai nos ajudar como uma espécie de prevenção da doença de Alzheimer. Doutor Leonardo, obrigada pela sua participação e por esclarecer várias dúvidas em relação à doença de Alzheimer. Eu é que agradeço, tá? E estamos à disposição sempre que a gente puder ser útil, tá? Muito obrigada. Muitos dos sintomas da doença de Alzheimer podem ser também sintomas de outras doenças, caso exista a suspeita de Alzheimer em si próprio ou em alguém próximo, procure ajuda médica. Impressionante, né? Quando o Alzheimer afeta alguém querido, o exercício da convivência se torna um desafio, mas pode render aprendizados profundos sobre amor, compaixão, aceitação e tolerância. Foi assim com a minha mãe. E hoje existe uma nova etapa de compreensão, cumplicidade, alegrias e muito, muito amor. Bem, mudando de assunto, agora vamos falar sobre o Grammy Latino. A jornalista Vitória Coimbra
vai falar alguns dos indicados ao Grammy. E posso adiantar que tem muitos brasileiros na lista. E aí, Vitória, conta mais pra gente sobre esse prêmio. Olá, Edna. Olá para quem está nos acompanhando em mais um programa Você Mais. Vamos falar aí de uma das premiações musicais mais importantes da música latina? Na última terça-feira, dia 28, foram divulgados os nomes que foram indicados para o Grammy Latino 2021. Grandes nomes foram indicados, como destaque para Bad Bunny, Camilo, Maluma, entre outros. Não podemos esquecer aí dos brasileiros, não é mesmo? A Júlia B foi listada como a melhor artista revelação, a única brasileira da categoria. Outros destaques são Caetano Veloso, Duda Beat, Ana Vitória, Ivete Sangalo e outros. O resultado de quem levará o prêmio para casa será no dia 18 de novembro. E é claro que eu estarei acompanhando para trazer tudo em primeira mão para vocês. E é isso, Edna, eu volto com você no estúdio. Que legal, Vitória! Agora vamos ficar na torcida para que o maior número de brasileiros ganhe o prêmio. Agora vamos falar de vinho. Bem, harmonização do vinho com a comida. Pode ter as suas características, como sabor e cor, intensificadas ou reduzidas, e até mesmo anuladas quando combinados com certos tipos de alimentos. Nesse sentido, é fundamental entender sobre harmonização de vinhos. Nelsinho, por que a harmonização de vinhos é importante para quem é apaixonado nos prazeres à mesa? Olha, a harmonização é praticamente um casamento que você vai fazer com o vinho e com o seu prato. Então isso é feito para justamente a harmonização para aproveitar 100% tanto do seu prato como o seu vinho. É muito simples. Você acha que o álcool influencia no sabor do prato? Não, o álcool não influencia no sabor do prato. O que influencia no sabor do prato é o corpo do vinho. Em refeições principais que contêm carne vermelha ou branca, qual seria o melhor vinho para poder pedir e conseguir harmonizar com o prato? Olha, com a carne vermelha, se depender de uma carne mais gordurosa, tintos encorpados. Como Goiânia é muito quente, e uma sugestão que eu dou aqui que é muito legal, que eu já fiz várias vezes no churrasco, por exemplo, é você servir um vinho Malbec Rosé, que é um vinho que você pode tomar ele bem geladinho, bem fresquinho, te ajuda na digestão e o seu churrasco fica muito mais gostoso, fica leve e mais fresco. Comidas, peixe, frutos do mar, minha indicação é, se for um peixe mais gorduroso, você pode usar um chardonnay barricado, que segura bastante o sabor da comida e valoriza ainda mais o seu prato. Se for um ceviche, frutos do mar, camarão, lagostim, uma comida grelhada, um frutos do mar grelhado, você pode usar um Sauvignon Blanc, que vai casar perfeitamente com o seu prato. Quais são as melhores harmonizações entre queijos e vinhos? Na realidade, a harmonização perfeita com os queijos, né, são os vinhos brancos. Você pode usar os vinhos da Alsácia, que são bem minerais, que dão muito certo com os queijos. Pode usar a uva Chardonnay, a uva Torrontés, que faz uma harmonização perfeita com os queijos. Sauvignon Blanc. E alguns vinhos também que passaram mais um tempo em barrica, que você pode usar ele com os queijos de casca grossa, com queijo que tem um tipo tipo um parmesão, tipo um primadonna, tipo um emmental, que são queijos mais gordurosos que aceitam os vinhos barricados. Nelsinho, e para quem quer fazer um churrasco e aí ele compra uma picanha, qual que é a combinação perfeita? Aqui na Casa Ouro eu colocaria o Marcelo Pelleriti, Signature Malbec. Marcelo Pelleriti, eu tive o prazer de conhecer ele na vinícola Montevierro, lá no Vale do Uco, em 2019. Eu passei um dia lá na vinícola com ele. Ele é um guitarrista, ele tem uma banda de rock. Ele é o único enólogo argentino a ter 100 pontos Robert Parker de um vinho que ele fez na França,
que é o Chateau La Violette. E passamos um dia lá na Montevierro. Ele me serviu bons pratos de carne, várias harmonizações com Malbecs, Malbec jovem, Malbecs com tempo de carvalho, Malbecs frescos, rosé de Malbec. Então tudo isso aí são experiências que eu já presenciei. Eu posso passar isso para o nosso público, e é o que a gente faz mais aqui. Quais são os vinhos que melhor acompanha com embutidos? Tipo o Ramon. O Ramon é uma paixão que eu aprendi a comer quando eu estive na Espanha em 2012. Fiquei deslumbrado com o Ramon no café da manhã, que você passava o tomate fresco num pão francês e colocava as fatias de Ramon e degustava. Então isso eu adorava. Depois eu fui mais a fundo para trazer aqui para a loja. Não só o Ramon, mas mais um ramoneiro, né? No Brasil existe 6 ramoneiros e um é goiano, que é o meu querido amigo Simvaldo. E a harmonização perfeita para o Ramon é um Jerez. Então boas fatias de Ramon com um Jerez, que é um vinho branco bem seco, bem encorpado, é uma harmonização perfeita. Eu sou suspeito para te falar disso, porque eu adoro um belo de um Ramonzinho fatiado. Nelsinho, você gosta muito do que faz, né? E o interessante, as pessoas que vão à tua loja, como eu, você vende o vinho e faz com que nós sintamos alma, né, naquela garrafa que a gente vai abrir. E isso é muito legal. Queria que você falasse um pouco mais sobre o seu trabalho. Isso é um trabalho diferente. Isso é um trabalho diferente que a gente faz aqui, eu e o Jefferson, né? O Jefferson já está aqui na loja também, já tem mais de 15 anos. É meu braço direito aqui. E tudo começou em 1983, quando eu vim de São Paulo para Goiânia e tive a honra de trabalhar na loja do meu pai, que era a Casa Ouro lá do Flamboyant. E naquela época não era o forte, o vinho aqui em Goiânia, era muito uísque, champanhe. E desde aquela época comecei a interessar por ler os rótulos do vinho, ter a curiosidade de procurar regiões, não tinha internet, então eu procurava na Barça, na época que a gente tinha, né? Procurava algumas informações em algumas revistas aéreas. Tinha um programa em São Paulo que tinha o Lopes, o Homem do Vinho, que eu acompanhava também, gostava das dicas, e comecei a fazer cursos em cima disso, de vinhos, de harmonização, de sabor, de aroma. E o mercado foi mudando. Então foi mudando e depois que eu tive a oportunidade de ter a minha loja, eu foquei 100% em cima do vinho. E a gente trata o vinho como vinho, que é diferente. A gente não pega uma mercadoria quando chega e já joga na prateleira. Não, a gente chega num caminhão climatizado. Às vezes a pessoa reclama um pouco do preço, mas a nossa logística é diferente. Vem em caminhões climatizados, porque isso é um produto que você tem que ter um cuidado com ele. A nossa loja é totalmente climatizada, durante a noite ligando 4 vezes o ar-condicionado, por causa da temperatura. Então a gente tem todo o cuidado com o vinho. Tem muitas vinícolas que eu visitei, que eu sei o trabalho que é de um produtor de fazer um vinho. O cara põe a mão na terra mesmo, é coisa de família, de 4ª geração, 5ª geração. Tem várias vinícolas que eu visitei que eu pude ver isso. E assim, né? E a gente valorizar as pequenas produções, principalmente de vinícolas familiares que são 90% da natureza e 10% da mão do homem. É isso que é o legal do vinho. Para você a raiz mesmo da videira, arrancar a qualidade da vinha. Então é isso que a gente valoriza, são pequenas produções que eu visito, são várias vinícolas que eu já tive o prazer de conhecer, de trazer, de provar lá e pedir para o importador, falar, traz esse vinho que eu vou querer, vou fazer um trabalho diferenciado. E todo o trabalho da Casa Ouro é esse, são procurar pequenas vinícolas boutique, por isso que é Casa Ouro Adega Boutique, que nós trabalhamos, se diferenciar de marcas prontas que todo o Brasil tem, e trazer esse novo prazer pro goiano, né? De você estar provando um tempranillo, só que é um tempranillo diferente, de uma outra região. De você estar trazendo um Gewürztraminer da Alsácia, de você estar trazendo um Chardonnay da Borgonha. Então é isso que a gente procura fazer com esse trabalho que eu já fiz, ainda faço,
e logo logo vamos poder voltar a fazer de novo, para dar um pouco mais de prazer e alegria para o pessoal, saber aproveitar 100% do seu vinho com o seu prato. Eu acho muito legal isso. Nelsinho, você ama o que faz, né? E você vende vinhos com poesia. Isso é que é bacana. Muito obrigada por você ter nos presenteado com essa entrevista para o programa Você é Mais. Obrigada. Um abraço. Precisando, estamos aqui à disposição sempre. Que legal, né? Como vimos, é importante entender sobre a harmonização de vinhos com pratos para combiná-los corretamente com diferentes tipos de comida para um melhor aproveitamento das suas características. A harmonização de vinho e comida é uma das coisas mais gostosas e interessantes de fazer. E quando a harmonização é bem feita, a experiência é incrível. O vinho certo vai evidenciar os sabores do prato e a comida trará à tona nuances únicas de um vinho. E ficamos por aqui com o nosso programa. Muito obrigada pela companhia de sempre e até a próxima semana com muitas novidades para vocês.